Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ler aqui agora. Você que está se achegando, que ainda não deixou, deixe o seu like e compartilhe com todos para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas e rompermos o algoritmo nesse instante. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, diz da seguinte forma: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tendes que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Preste atenção nessa hierarquia. Temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme ou permanecer inabalável na presença do Altíssimo Deus. Nós lemos aqui algumas classes de hierarquia dentro do mundo espiritual tenebroso. Se você for ver, a Bíblia está dizendo assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente percebe aqui que são 4 classes, 4 níveis de hierarquia, e nós vamos hoje falar sobre esses príncipes das trevas deste século. Quem são estes príncipes das trevas deste século que têm atuado e agido no meio da humanidade, causando destruição, causando morte, causando tudo de ruim que o ser humano possa imaginar? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Quando se fala em mundo espiritual tenebroso, em obra maligna, em obra das trevas, é importante nós iniciarmos a fala dizendo para você algo importante. O único onipresente, que quer dizer está em todo lugar. O único onipotente, que quer dizer detém todo o poder. O único onisciente, que quer dizer que tem o conhecimento de todas as coisas, é o Altíssimo Deus. É o Criador de todas as coisas. Demônios não é onipotente, demônios não é onipresente, demônios não é onisciente. O único onisciente, onipresente e onipotente é o Criador do universo, aquele que nós estamos servindo, aquele que enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Então, o único é o nosso Deus. Essa história de dizer que Deus é o Todo-Poderoso, mas o diabo também tem poder, isso não tem base bíblica. Satanás não tem poder, demônios não têm poder, os príncipes das trevas não têm poder. Todo o poder foi entregue ao Senhor Jesus, conforme a Bíblia Sagrada diz. E como que os demônios trabalham? Eles trabalham com uma força espiritual da maldade e com astúcia, com a mentira, com as armas que eles usam, que é o que eu vou estar explicando aqui dentro dessa oportunidade, tá bom? Então, quando você vê alguém dizendo, o diabo também tem poder, isso é mentira. Isso é conversa, isso não tem base bíblica. O diabo não tem poder, demônio não tem poder. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver referência dizendo que o diabo tem poder. Você vai ver na Bíblia dizendo que Satanás, que os demônios têm força. Mas o poder pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo e ele dá esse poder para quem ele quiser, para quem ele achar que merece esse poder para atuar diante dele aqui na face desta terra. Eu quero falar sobre os 7 príncipes, que comanda a maldade no planeta Terra. Abaixo desses príncipes existem hierarquias. Então, vamos para você entender. São 7 demônios, que esses 7 demônios comandam
uma classe que está abaixo deles, que são os principados, né? E aí, abaixo desses principados, vem as potestades, vem os dominadores, vem as hostes espirituais da maldade. Então, primeiro estão os príncipes, né? Conforme nós lemos, os príncipes das trevas são os primeiros. Abaixo deles vem os principados, que são os subordinados a esses príncipes. Abaixo desses principados vem potestades e dominadores. E abaixo desses dominadores vem as hostes espirituais, que são os espíritos os mais baixos que trabalham e que atuam no meio da humanidade. Como que acontece essa atuação do mal? Esses principados, né, que eu vou citar, esses 7 príncipes, não principado, esses 7 príncipes, eles não trabalham atuando, entrando em corpos de pessoas. Um ser humano não tem estrutura para um príncipe das trevas entrar no corpo dele. Então, esses príncipes não entram no corpo de pessoas. São espíritos que estão na face da terra trabalhando e regendo e orquestrando toda a maldade. Porém, eles não trabalham possuindo o corpo de pessoas. Não, eles trabalham do lado de fora, arquitetando e montando todas as estratégias da maldade para que esses outros que estão abaixo venham entrar no corpo das pessoas. Quem são os que entram nos corpos das pessoas, para você entender? São as potestades, os dominadores, as hostes espirituais da maldade, mas demônios que estão na classe dos principados ou príncipes, esses não entram porque eles trabalham dentro de uma dimensão diferenciada. Deu para você conseguir compreender? Esses espíritos eram, quando estava do lado de Deus, eram anjos, né? Não anjos, mas eram querubins, serafins, arcanjos, eram da classe angelical, seres de altas patentes. Então, aqui na face da terra, eles trabalham dentro dessa alta patente, mas para o lado do mal, contra o reino de Deus e contra aqueles que estão inseridos no contexto do reino de Deus. O que eu vou trazer para você aqui, dentro da teologia, é conhecido como o estudo da demonologia, que é a teologia, que é o estudo sobre como os demônios atuam na face desta terra, tá certo? Então fique atento nesta live, tá bom? Fique atento para que nós possamos crescer na presença do nosso Deus. Eu quero citar, dentro dessa hierarquia de 7, eu acredito que a maioria de todos que aqui estão já ouviu falar nos 7 pecados capitais. Eu acredito que a maioria daqueles que aqui estão já ouviram falar nos 7 pecados capitais. O que é os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais são os pecados mais praticados na face da terra. São os pecados mais praticados pela humanidade na face da terra. Então, o nome 7 pecados capitais é porque é os pecados mais praticados entre os seres humanos. E esses pecados é o que tem levado a enxurrada de pessoas à perdição. Eu ainda falei ontem sobre 10 pecados, que são os 10 pecados terríveis, e hoje eu quero citar sobre esses 7 espíritos, esses 7 príncipes que trabalham coordenando e orquestrando toda a maldade na face desta terra, tá bom? Eu quero... Deixa eu ver aqui. Eu quero dizer para você que está me acompanhando que deixe o seu like, você que ainda não deixou, para que nós possamos crescer um pouco mais na presença do nosso Deus, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, para que nós possamos crescer na presença de Deus. O primeiro dessa escala, né? A gente precisa citar um para o primeiro. Então, o primeiro dessa escala é o pecado, né? O espírito, né? O nome desse espírito é Beelzebu. É isso mesmo, Beelzebu. Se você puder, anote aí, Beelzebu. E como que Beelzebu trabalha? Beelzebu é o espírito da gula. Beelzebu é o espírito da gula. Eu coloquei na miniatura desse vídeo uma foto de um demônio que é exatamente Beelzebu, conhecido nas religiões ocultas como Bafomé. Beelzebu ou Bafomé
é o espírito que atua dentro dos 7 pecados capitais em cima da gula. Como que é esse pecado da gula? Como que acontece isso, pastor? A gula é um dos pecados mais praticados na face da terra, porque esse espírito coordena e orquestra essa extravagância. Extravagância de comidas, de bebidas, e aquela coisa toda aquela agitação, aquela comilândia. Você sabia que tem pessoas que eles comem, mas eles não comem apenas para viver, mas eles vivem para comer? Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que a prática de vida é o contrário? Em vez deles comerem para viver, eles vivem para comer? Em vez da pessoa comer para se manter viva, ela vive para comer. Beuzebu é o deus das moscas, que a Bíblia Sagrada diz, né? O deus das moscas, é o deus da glutonaria, é o deus da extravagância, é o espírito maligno que trabalha levando pessoas a viver uma vida desequilibrada no tocante ao apetite. Sentir fome é normal. Mas quando você vê uma pessoa que come, parece que nunca preenche. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, acredito que você conhece pessoas assim. Por exemplo, você vê aquela pessoa que ela é magra, ela é uma pessoa raquítica, magra e raquítica. Mas ela faz umas serras, né? Aquelas pratadas gigantescas que come e de repente vai lá e repete, você olha assim e diz, meu Deus, o que é isso? Na realidade, essa pessoa, ela não está se alimentando apenas. Essa pessoa, ela está saciando uma força maligna que atua sobre a sua vida. Ela está saciando uma influência espiritual negativa que está atuando contra a sua vida. Na realidade, Beuzebu é o que orquestra esse pecado, mas ele ordena os demônios que estão subjugados a eles para trabalhar na vida das pessoas, fazendo com que a pessoa venha viver essa gula. Pastor, por que a gula é pecado? Por que a comelândia, a guludice, tudo isso é pecado? É pecado porque simplesmente quando você não tem controle no seu apetite, você não tem controle em nenhuma outra área da sua vida. Se eu não consigo controlar o meu apetite, eu não vou conseguir controlar nenhuma outra área da minha vida. O controle da vida do ser humano começa pelo apetite. Quando eu consigo controlar a minha gula, quando eu consigo controlar o meu apetite descontrolado, quando eu consigo controlar a minha fome descontrolada, então, se eu conseguir controlar isso, eu consigo controlar qualquer outra área da minha vida. E Beuzebu trabalha, Bafomé trabalha em cima disso, para as pessoas viverem um apetite descontrolado, uma fome descontrolada, porque assim todos os outros príncipes, todos os outros demônios que trabalham em sincronia com ele, vêm a ter acesso na vida da pessoa, para a pessoa praticar outros pecados piores do que é a guludice. Então, esse apetite descontrolado vem da influência desse príncipe das trevas que controla o pecado capital chamado gula. A guludice é pecado, sabe? Tem pessoa que está comendo ali, ele está comendo e fungando, e sabe, se você vê que a pessoa nem mastiga direito, aquela guludice, aquela coisa tenebrosa, e você olha assim e diz, meu Deus do céu, hein? Essa pessoa, ele é magrinho, ela é magrinha, mas olha, só o sangue de Jesus. E a pessoa está ali comendo e fungando, você está entendendo? Comendo e fungando de tanto, sabe, aquela coisa descontrolada. Chama para um jejum, a pessoa já fala abertamente, eu não aguento jejuar, eu não consigo jejuar. Eu não suporto, eu não consigo ficar tanto tempo sem comer. Eu não consigo ficar tanto tempo sem beber. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quer dizer, a pessoa ela não tem controle no seu apetite. Ela não come para viver, ela vive para comer. E por isso ela não tem controle no seu apetite. A pessoa, ela não tem, sabe, nenhum controle. E é esse espírito maligno que trabalha em cima dessa guludice. Beuzebu é esse espírito maligno. Você consegue compreender? Olha o outro aqui, ó. Olha o outro. Qual é o outro, pastor? O outro se chama Mamon. Segundo, Mamon. Quem é Mamon? Mamon nada mais, nada menos é do que o espírito da avareza. Mamon controla a avareza. Mamon é um demônio que controla a avareza na vida das pessoas. Como que Mamon atua, pastor? Mamon é aquilo que Jesus citou na Bíblia. Não podereis servir a dois senhores, porque há de servir a um, prestar reverência a um
e não ao outro. Há de amar um e não ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Aonde que Mamon atua? Mamon atua na área da avareza, na área do materialismo, na área da ganância, do apego material. Tem pessoas que eles não conseguem servir a Deus porque são pessoas apegadas ao materialismo, apegado às coisas que a traça e a ferrugem corrói. São pessoas avarentas, pessoas que ele vai, por exemplo, num supermercado e a pessoa ela briga por o troco de 1 centavo. Se a moça do caixa disser, olha, não tem uma moeda de 1 centavo, não, então está desfeita a compra, então eu não vou levar. Então eu não vou levar. Quer dizer, a pessoa ela é tão materialista que ela briga por centavos. Ela é presa em coisas materiais. Ela vive amarrada em coisas materiais. Ele ou ela é uma pessoa que nada mais, nada menos é alguém que vive na sovinagem. Na sovinagem. Pessoas sovinas. Pessoas materialistas, pessoas que tudo que ela tem, ela não consegue desfrutar. Porque a pessoa tem, mas ela não desfruta. Isso faz parte do trabalhar de Mamon. Mamon trabalha para que a pessoa ela venha a ser tão apegada ao material ao ponto de não conseguir desfrutar daquilo que tem. Você conhece pessoas assim? Que ele e ela não consegue desfrutar do que tem, de tão materialista que é? Então a pessoa, ele ou ela vai lá no supermercado, ele tem dinheiro, ela tem dinheiro. E não é questão de ser economista, não. A pessoa tem dinheiro, mas vai lá no açougue, sabe? Vai lá no açougue e só compra pé de frango. Só pede pé de frango, né? Só compra pé de frango, ele vai fazer compra do pior arroz, do pior feijão. Tudo do pior, mas a pessoa tem condições financeiras. Ela é uma pessoa que ela tem casas de aluguel, tem sítio, tem chácara, tem dinheiro investido, tem muita coisa. Mas Mamon não deixa a pessoa desfrutar de nada disso. Ela é apegada ao materialismo. Ela vive, sabe, apegada ao dinheiro. Pastor, o que é isso? O que é isso? São pessoas avarentas, pessoas materialistas, pessoas gananciosas. Pessoas que acreditam que a pobreza é a ausência de dinheiro, quando na realidade pobreza não é a ausência de dinheiro, a pobreza está no espírito da pessoa, a pobreza está dentro da pessoa, a pobreza não é a ausência de dinheiro. Tem pessoas agora me assistindo que não tem dinheiro, mas não é pobre, porque na mente tem um espírito rico, tem um espírito evoluído, tem um espírito, sabe, para cima, para frente, ao contrário de pessoas que são presas por esses demônios, que muitas das vezes têm dinheiro, tem propriedades, tem posses, mas a pessoa não consegue desfrutar. Ela tem condições financeiras, tem dinheiro, mas não consegue desfrutar. Sabe? Não consegue. Ela é preso. É uma pessoa avarenta. É uma pessoa materialista. E esse demônio trabalha em cima disso, do apego material. Do apego material. A pessoa, eu conheci um homem que ele tinha, eu sempre cito esse exemplo, ele tinha 10 filhos, 10 filhos. Desses 10 filhos que ele tinha, né, era 10 homens e uma moça, era em 11. Ele ia para a cidade e os filhos gritavam assim, pai, traz para nós um doce, né? Na época, antigamente, traz uma paçoca, traz um doce para nós, um refrigerante, traz uma sodinha para nós, traz uma tubaína. E ele ia para a cidade e voltava na sua caminhoneta, na época aquelas D10, né? Que eram uma caminhonetona da hora, como diz ditado, uma D10, né? Ele ia para a cidade. Quando ele voltava, ele trazia 2 paçoquinhas e uma sodinha, que é aquela garrafinha que hoje em dia, quem não é aí da geração aí dos anos 90, dos anos 80, não vai nem saber o que é uma sodinha, porque é uma garrafinha minúscula, pequenininha. Ele trazia uma sodinha e 2 paçoquinhas para 11 filhos comerem. Imagine 11 filhos dividindo 2 paçoquinhas. Imagine 11 filhos com uma sodinha. Aí furava com um prego, né, com um preguinho, furava a tampa e cada um ficava lambendo a tampa da garrafa de sodinha e cada um beliscando um pedacinho minúsculo de
de paçoquinha. Mas o que é isso? A fazenda dele, branca de boi. Branca de boi. Plantações de algodão, plantação de mandioca, plantações de amendoim, plantações de tudo. E ele trazia 2 paçoquinhas e uma sodinha para os filhos matar à vontade. O que é isso, pastor? Um homem avarento, um homem preso nas garras de Mamon, um homem preso nas garras do espírito da sovinagem, um homem preso ao materialismo. Um belo dia é o famoso pão duro, né? O famoso pão duro. Às vezes nós chamamos as pessoas de pão duro e esse pão duro que nós falamos, a pessoa não é pão duro, porque ela é apenas uma pessoa economista, mas ela come bem, se veste bem, mora bem, ela vive bem com a família. Esse não, esse tinha, mas ele era um avarento preso por Mamon. Deus abençoe Daiane Coutinho, obrigado pela semente do reino de Deus. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária com toda a família. Você consegue compreender? Era um homem preso nisso, preso, avarento, materialista, apegado ao dinheiro. Como eu sempre conto para vocês aqui, sempre digo a respeito do estúdio que eu tinha em Curitiba, alugado, né? E o cidadão ia lá receber o aluguel todo mês. E quando ele chegava no portão, que ele via que eu ia entregar o dinheiro em espécie na mão dele, né? Porque ele não aceitava que depositasse no banco, porque o banco, quem sabe, pode espiar o meu CPF, é problema. Então, eu quero que vocês me paguem em espécie, dinheiro em espécie. Aí, quando ia entregar o dinheiro para ele, antes de pegar, ele dava uma cuspida na mão. Pá! Esfregava uma mão na outra assim e começava a correr saliva do canto da boca dele e ele contando, ei, coisa boa, ei, coisa boa, como é bom ter isso é vida. E contando as notas, isso aqui é vida, ei, coisa boa. E dava aquelas risadinhas, ei, coisa boa. E guardava, colocava no bolso. Eu ficava olhando e dizia, meu Deus, como que um homem nessa idade pode estar vivendo uma situação tão miserável como essa? Quarteirões e mais quarteirões de casa, tudo dele. Galpões alugados para mercados e para empresas. E ele, sabe, dava aquela cusparada na mão, esfregava uma na outra e contava o dinheiro. Ei, coisa boa! Isso é que é vida! Dinheiro não traz alegria, então dá o seu para mim. E começava a fazer piadinha e gracinha, porque ali estava a vida dele. Isso o que é, pastor? Mamon, avareza, obra das trevas. É por isso que muitas pessoas dizem que o dinheiro é sujo, né? E é sujo mesmo, porque imagina logo na sequência você pegar o dinheiro da mão de um homem desse. Né? Imagina pegar o dinheiro da mão de um homem desse. Mas o que é isso? Avareza, materialismo, ganância, apego material. E tem muitas pessoas preso e presa nas garras de Mamon. Vamos para o terceiro. Olha aqui, ó, escute. Nós estamos com menos de 200 likes pela quantidade de pessoas que estamos. Like não é vaidade, like é uma necessidade para nós rompermos o algoritmo. Deixa o seu like aí, vamos lá. Deixa Deus te usar. Quando você deixa o seu like, o YouTube já começa a notificar outras pessoas que ainda não chegaram. Nós estamos aí, em nome de Jesus, quase chegando a 100 mil inscritos. E você vê que a quantidade de pessoas que estamos não condiz. Por quê? Porque não é todos que estão sendo notificados. Então, passe para frente, deixe o seu like para que o YouTube possa notificar as pessoas. Tá bom? Vamos lá para o terceiro. Terceiro espírito maligno, terceiro principado que trabalha e que atua na face da terra para acabar e destruir com a humanidade. O nome deste principado é Azazel. É isso mesmo, Azazel, A-Z-A, A-Z-E-L, Azazel. Quem é Azazel? Como que Azazel trabalha? Azazel é o príncipe das trevas que atua na área da ira. Na área da ira, dentro dos pecados capitais, ele trabalha, né? Ele é o que conspira, o que arquiteta toda a ira na face desta terra. Mas como que é essa ira, pastor? Dentro desse tema ira, vai muito mais além do que apenas ira, porque dentro disso, Azazel é o que trabalha em cima do ódio, Azazel é o que coloca o sentimento e o desejo de vingança nas pessoas. Obrigado, Aldeci Costa. Que o Altíssimo Deus te abençoe e te guarde.
juntamente com toda a sua família, viu? Deus abençoe. Eu vou trazer uma live falando sobre os profetas menores, Obadias, Amós, Joel, Malaquias, né? Zacarias. Vamos estar falando sobre esses profetas, sim, em nome de Jesus. Você consegue compreender? Então, Azazel trabalha em cima do ódio, em cima do desejo de vingança, a sede de vingança. É ele que trabalha em cima das mágoas, dos rancores. Azazel é o que comanda esses sentimentos carnais e diabólicos na vida da pessoa. Azazel trabalha em cima destes sentimentos carnais e diabólicos dentro das pessoas. Eu já contei para vocês aqui uma história que aconteceu na minha infância de dois meninos que estavam brincando, né? E jogando burquinha, e de repente, um ganhou todas as burquinhas do outro. Na época a gente guardava dentro de uma garrafa PET, e ele ganhou todas aquelas burquinhas, e eu tinha na época 10 anos de idade, o outro, né, o mais velho que eu tinha 9, o mais velho que eu tinha 11, e o outro tinha 13 anos de idade. É isso mesmo. Eu 9, o outro 11 e o outro 13. O de 13 anos deu um tapa no rosto daquele de 11 e disse: você ganhou minhas burquinhas? E aquele de 11 que tinha ganhado as burquinhas começou a chorar e disse assim: ó, eu vou te matar. Você pode se preparar que um dia eu vou te matar. Você não vai escapar, eu vou te matar. Passa o tempo que passar, eu vou te matar. E o tempo passou. Eu cheguei a quase 15 anos de idade, vim para Curitiba para jogar futebol. Vim jogar futebol em Curitiba e os dias passaram e tal, isso, aquilo. Quando eu estava próximo aos meus 18 anos de idade, próximo aos 19, isso passou 10 anos, próximo aos 19 anos de idade, aquele que estava na época com 11 já estava com 21. O de 21 estava com 23. Aquele que tinha 11, que na época estava com 21, conseguiu uma espingarda cartucheira, se escondeu atrás de uma moita de mato, né? E quando aquele, né, de 23 passou, ele deu um tiro de espingarda no peito daquele e disse assim: ó, eu te avisei há mais de 10 anos atrás que eu ia te matar. Deixou o bilhete no peito dele, escrito: eu te avisei que eu iria te matar. Quem que alimentou esse pensamento? Quem que alimentou essa ira? Quem que alimentou essa vingança? Quem que alimentou essa sede de morte? Azazel, através dos seus subordinados, que são os demônios que trabalham subordinado e subjugado às suas ordens, que trabalhou dentro desse rapaz por 10 anos, dizendo para ele: não deixa morrer essa sede de vingança. Não deixa se acabar esse mal. Azazel é o demônio que trabalha fazendo a pessoa carregar as mágoas antigas dentro dele e dentro dela. Aconteceu um mal há 30 anos atrás, mas a pessoa tem mágoa até o dia de hoje. Quando a pessoa lembra daquele episódio, ela chega a ferver por dentro. Quem que está trabalhando? Azazel. Azazel é o príncipe das trevas que trabalha em cima da ira. E quanta gente na face da terra que esse principado tem acesso à vida dele e à vida dela, que comanda a vida dele e a vida dela. Pessoas que acordam irados sem nenhum motivo. Pessoas que acordam revoltados e furiosos com a própria vida sem nenhum motivo. Tenho que comer, tenho que beber. Tem moradia, tem um trabalho, tem uma família, não está enfermo, não está, vivendo uma situação de calamidade, mas a ira está dentro da pessoa. O que é isso? Azazel. Azazel na pessoa dos seus subordinados, que são os principais, ou melhor, as potestades, os dominadores, as hostes da maldade que estão atuando na vida da pessoa, trabalhando na vida da pessoa e alimentando essa obra maligna, essa obra das trevas, fazendo com que a pessoa venha viver essa situação tenebrosa. Então, dentro dos pecados capitais, a ira é comandado por Azazel. Alguns estudiosos dentro da demonologia, do estudo teológico dos demônios, sobre os demônios, dizem que Azazel
é aquele que comanda, né, a criação de armas de guerra. É ele que traz a inspiração para as pessoas fazerem e formarem armas de guerra, tanques de guerra, bombas, explosivos, armas nucleares. Tudo é ele que traz a inspiração para essas pessoas fazerem essas armas. Porque se você parar para pensar, eu te digo, que finalidade tem uma bomba nuclear? Que finalidade tem você construir um míssil? Fala para mim, que finalidade tem? Nenhuma, senão destruir outras pessoas. E quem traz essa inspiração é Azazel, que ajuda essas pessoas a confeccionar e ter a ideia de construir bombas e armas terríveis para destruir os demais seres humanos. Olha aqui o outro, vamos lá, vamos para cima. Não esqueça, você que está chegando, está começando a melhorar a audiência, gente. Está começando, deixa o seu like aí, deixa o seu like e vamos para cima em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa o seu like e vamos para cima em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Já nós vamos comentar sobre isso. O verdadeiro adorador está dizendo isso porque Deus não menciona na Bíblia a totalização dos anjos que caíram. Apenas cita a João os 200 milhares que vão ser soltos nestes últimos tempos. Exatamente. Exatamente. Existe infinitamente uma quantidade de demônios que não dá para nós mencionarmos a quantidade que existe, tanto na terra como aqueles que ainda muitos estão aprisionados no abismo. Vamos continuar aqui, deixa eu falar outro aqui para você, para nós ganharmos tempo. Quarto, eu disse sobre o primeiro, que é Beuzebu, ou Bafomé, que é o príncipe das trevas que comanda a gula. Eu falei sobre Mamon, que é o príncipe das trevas que comanda a avareza, o apego material. Eu falei sobre Azazel, que é o príncipe das trevas que comanda a ira, as mágoas, os rancores, a vingança e todo tipo de destruição em massa através de bombas e armas terríveis. E o quarto é um espírito chamado, um principado chamado Asmodeu. Asmodeu, ou Asmodeus. Asmodeu. Como que escreve Asmodeu? A-S-M-O-D-E-U. Alguns colocam o S, outros deixam depois do U, sem escrever. Fica Asmodeu ou Asmodeus. Você está entendendo? Asmodeu ou Asmodeus. Como que ele trabalha, pastor? Esse daqui, escute isso daqui. Esse principado, ele é um ex-serafim. Ele é um ex-serafim. Das classes angelicais que caíram junto com Rassatã, junto com o antigo querubim ungido, que era Lúcifer, todas as classes angelicais caíram junto, de todas as classes. Caíram serafins, caíram querubins, caíram arcanjos, caíram anjos, tronos, de todas as classes angelicais. E esse, que é Asmodeu, ele era um antigo serafim. O que é um serafim? Serafim é a classe angelical mais velha de toda a criação de Deus. Foram os primeiros que Deus criou. Então, antes de Deus criar qualquer classe angelical, ele criou os serafins, que são os da classe angelical, os que estão mais próximos do trono de Deus, no tocante à inteligência, à sabedoria. Os serafins representam a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o conselho. E este serafim caído, chamado Asmodeu, é um dos três que comanda, né? Ele pode ser considerado um dos braços de Rassatã. Então, vamos dizer, dentro do tridente maligno, porque trindade pertence a Deus, né? Dentro do tridente maligno está, né, o Rassatã, Samael, que é o principal, né? Que é o antigo Lúcifer, depois Bafomé, que é Beuzebu, e depois Asmodeu. Então, esses três é o trio que comanda tudo que não presta no reino das trevas. E dentro da sua finalidade,
A sua missão, e dentro dos pecados capitais, a sua missão é a luxúria. A sua missão é a luxúria. Pastor, o que é a luxúria? Luxúria é todos os tipos de pecados que envolvem sexo. Se você digitar no dicionário o que significa luxúria, você vai ver que luxúria está ligado ao sexo ilícito, está ligado à orgia, está ligado a bacanais, está ligado à troca de casais, está ligado a você se envolver com animais, está ligado a estupro, está ligado a pedofilia, está ligado a todo tipo de maldade. Esse espírito tenebroso que é Asmodeu, escute isso, ele comanda toda a luxúria. E ele, por ser um dos três principais, por ser, vamos dizer, o braço esquerdo de Satanás, então ele não tem só uma função. Além dele ter a função de trabalhar em cima de todo tipo de perversidade de sexo, que é a luxúria, a lascívia, sabe essas roupas malignas que têm saído por aí, essas modas malignas de roupas que realmente faz as pessoas pecarem no olhar só de ver a pessoa vestido? É tudo orquestrado e montado, esses modelos, pela mente de Asmodeu. Asmodeu é o que comanda a área da luxúria, o sexo ilícito. Asmodeu, ele trabalha fazendo com que o marido venha crescer o olho em outra mulher e trair e prostituir, fazendo com que a mulher venha ser atraída por outros homens e trair, e o casamento se acabar e toda a destruição acontecer. Essa é a função de Asmodeu. Asmodeu trabalha em cima disso, em cima da luxúria. Para você ter uma ideia, que dentro dos pecados capitais, a luxúria é um dos principais. Na face da terra, dentro dos pecados capitais, a luxúria é um dos que é mais praticados. Se você for observar, eu vou dizer uma coisa para ti, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Creia no que eu estou te dizendo. Na sua cidade, existe um ramo de comércio que é mais forte do que os postos de gasolina. Que eu acredito que deve ter mais do que até mesmo farmácia. O que, pastor? Motéis. Aí na sua cidade, motéis. Tudo nas beiras de BR, nas saídas de cidade. O que é isso? É o trabalhar de Asmodeu para destruir famílias, para o sexo ilícito, para a prostituição, para as doenças mortais que ele trabalha colocando. Então, Asmodeu é um demônio que trabalha em cima da luxúria. Só que ele não trabalha só em cima da luxúria. Dentro da demonologia, do estudo sobre demônios, Asmodeu trabalha dessa maneira, com essa luxúria, no período por exemplo, do cair da noite, até o decorrer de toda a madrugada, ele trabalha em cima disso. E na luz do dia, escute isso, na luz do dia, ele tem outra função. Por ele ser um serafim, um serafim caído, mas continua sendo serafim. Mesmo que perdeu o corpo, perdeu toda a glória, mas continua sendo serafim. Então ele tem várias funções. Então, dentro dessa função, depois das 18 até 6 da manhã, ele trabalha com a luxúria. E depois das 6 da manhã até o horário das 18 horas, na luz do dia, ele trabalha com a apostasia. Não entendi, pastor. Exatamente isso. Das 6 da tarde às 6 da manhã, ele trabalha com a luxúria, que é todo tipo de prática de sexo ilícito. E das 6 da manhã, que começa a luz do dia, até as 6 da tarde, ele trabalha em cima da apostasia. O que é apostasia? Ele trabalha montando doutrinas e ensinamentos que pertencem a ele, que pertencem ao sistema de Satanás, para enganar as pessoas. Essas doutrinas que você está vendo por aí, esses ensinamentos em nome de Deus, mas que você vê que não tem nada a ver com Deus, é tudo orquestrado por Asmodeu. Asmodeu é o príncipe da heresia, é o príncipe do engano, é aquilo que está lá registrado em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Sabei, porém,
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quem é que cria essa doutrina? Asmodeu. Asmodeu é o que cria a doutrina da heresia, a doutrina da apostasia, a doutrina do engano. Então ele tem duas funções. Durante o dia, ele trabalha com a heresia, com o engano. E no período das 18 horas, quando começa a anoitecer, ele trabalha com a luxúria. É isso. Então ele tem duas funções. Você consegue compreender? Ele trabalha com duas funções. Deixa eu ver o que o Anderson Oliveira escreveu aqui. Este principado que comanda as potestades e os dominadores são os demônios, os mais baixos. Exatamente. Potestades, dominadores são comandados por principado. Eu não estou falando de principado, eu estou falando de príncipe. Esse principado são os que recebem ordens dos príncipes. Deu para entender? O principado recebe ordem dos príncipes, tá? E automaticamente passa a ordem para potestades e dominadores e para todas as hostes espirituais da maldade. Então, são hierarquias dentro desse mal. Você conseguiu compreender a função de Asmodeu e por que ele é o braço esquerdo de Satanás dentro do reino da maldade? Assim como no reino de Deus existe o Pai, o Filho à direita e o Espírito Santo, digamos, à esquerda, né? Porque Jesus está sentado à direita de Deus. Então, Pai sentado no trono principal, Jesus que é o Filho à direita e o Espírito Santo à esquerda, que forma os três. No reino das trevas existe três, que são o próprio diabo, Satanás, à direita, Bafomé, que é o que está aí na foto que eu coloquei aqui na miniatura, que é o bode, né? Sentado com a mão para cima e uma para baixo. O bode, que é adorado pelas religiões da maçonaria e tantas outras religiões. E à esquerda está Asmodeu, que é o que comanda a heresia, o engano, a mentira, né? Durante o dia e à noite, a luxúria. Vamos para cima, vamos lá. Você que chegou e não deixou o seu like, deixa, porque está ficando bom. E eu vou falar agora de mais 3 príncipes que você, com certeza, muitos que estão aqui nunca ouviu falar sobre isso. Deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas aí, que está faltando muita gente. Vamos lá. Quinto principado que comanda a maldade na face da terra, o nome dele é Leviatã. É isso mesmo, Leviatã. Quem é Leviatã? Como Leviatã atua? Leviatã é o príncipe das trevas que comanda a inveja. Leviatã comanda a inveja. É ele que comanda a inveja. Leviatã, no livro de Jó, a Bíblia mostra e chama ele de o grande crocodilo dos mares. Por quê? Porque mar na Bíblia Sagrada representa nações. Mar representa povos, né? Mar representa nações, representa povos. E Leviatã é o grande crocodilo que atua no meio dos povos. Através do quê? Da inveja. A inveja é comandado por Leviatã, o grande crocodilo. É ele que coordena a inveja. Eu pergunto para você que está aqui me acompanhando, será que esse principado, né, na escala que nós estamos trazendo, o quinto, né, será, né, como a Carmen Maia colocou aí, mar representa nações, né, dentro do estudo escatológico. Será que esse principado tem atuado na face da terra? Será que ele tem trabalhado na vida de pessoas ou ele é um dos fraquinhos que não tem força nenhuma? Será que existe inveja na terra? O que você me diz? Enquanto você vai responder, deixa eu molhar a garganta aqui. Será que existe inveja na terra? Será que Leviatã está trabalhando nesse momento? O que você me diz? Será que ele está trabalhando? Certeza que sim, e muito, né? E muito. E muito. No meio da parentela, no meio da família, dentro dos templos, lá na fábrica, na empresa, na vizinhança, no bairro que você mora, na cidade que você mora, em
todos os meios aonde há ajuntamento de pessoas, os subordinados de Leviatã está ali executando as ordens do seu chefe, executando as ordens do seu maioral. É ele que comanda toda a inveja. Ele trabalha em cima da inveja. É o grande crocodilo que a Bíblia diz no livro de Jó. Se você digitar aí Leviatã na Bíblia, dá uma gugada aí, você vai encontrar que está registrado lá no livro de Jó. Né? É o espírito da boca grande que vai devorando tudo através da inveja. A inveja é um sentimento devorador. É um sentimento devorador. Já já eu vou responder as perguntas que estão fazendo aqui. Deixa eu ver aqui o que foi feito a pergunta. Foi o Aldeci, né, que fez a pergunta, né? O Aldeci fez a pergunta. Pastor, e as potestades do ar? O que são? As potestades do ar são os demônios, né? Potestades e dominadores. São duas classes que trabalham subordinado aos principados, que esses principados são subordinados aos príncipes. Consegue compreender? Então os principados a gente pode colocar como se fosse um presidente, né? Os príncipes como presidente, os principados como governadores, né? Como governadores, potestades e dominadores colocamos como deputado federal e deputado estadual, e aí automaticamente os hostes espirituais da maldade são aqueles funcionários que estão trabalhando para essa gente. Conseguiu entender? Dentro da hierarquia, só para ter um entendimento, mas até o final vou explicar melhor como que eles trabalham para vocês entenderem e não ficar dúvidas a respeito disso, tá bom? Então, a inveja é comandada por Leviatã. A inveja, o sentimento faccioso. Existem dois tipos de inveja. Existe a inveja zelos e a inveja tonos. O que é a inveja zelos? A inveja zelos, dentro do grego, é a inveja que é aquela inveja que a pessoa deseja a tua morte. É a inveja que a pessoa ela não quer o que você tem, ela quer ser igual a você. Como ela não tem condições de ser igual a você, então ela deseja a tua morte. Ela é capaz de fazer um feitiço, é capaz de fazer uma obra das trevas para acabar com a tua vida. Então, essa inveja é conhecida como a inveja zelos, dentro do grego. E a outra inveja é a inveja tonos. O que é a inveja tonos? A inveja tonos é aquela inveja ciumenta. Aquela inveja ciumenta. O que é a inveja ciumenta? A inveja ciumenta é aquela inveja que a pessoa ela não deseja a tua morte, mas ela vê você vencendo, ela se arde por dentro, e muitos não conseguem se controlar ao ponto de dizer, agora me deu até inveja. Agora me deu até inveja de você. Me deu uma invejinha santa. Agora me deu até uma inveja boa, amiga. Agora me deu uma inveja boa, amigo. Essa inveja que muitos chamam de inveja boa, que não é a inveja zelos, mas é a inveja tonos, é o sentimento que chega a dar um choque dentro da pessoa. Isso dentro do estudo do conhecimento grego é conhecido como a inveja tonos. Diferente da inveja zelos, que a pessoa ela deseja a morte. Os zelos, a pessoa deseja a morte. É conhecido como emulações. Né? Nas obras da carne, a inveja zelos é chamado de emulações. Já a inveja tonos, dentro das obras da carne, é chamado de inveja simplesmente. Tá bom? Deu para compreender o trabalhar de Leviatã? Vamos lá, vamos para mais um que já está quase com 1 hora de live, hein? Vamos embora. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like, gente. Vamos fazer essa live subir e alcançar mais pessoas, porque o algoritmo está travado, está seguro. Vamos lá, deixa Deus te usar. Sexto príncipe que comanda, né, príncipe do mal, que comanda a maldade na face da terra. O nome dele é Belfegor. Belfegor. Vou decifrar para você, vou soletrar para você escrever. B-E-L-F-E-G-O-R. Belfegor. Belfegor é um dos 7 príncipes das trevas que comanda, na área dele, ele comanda a preguiça. Belfegor é o príncipe da preguiça. A preguiça é comandada por
Belfegor. Então, ele trabalha em cima disso. De quê? Da preguiça. Belfegor. Belfegor, em outras palavras, é um demônio que, dentro da mitologia, dentro da demonologia, ele está sentado em uma cadeira, segurando a sua própria cauda, com a mão no queixo, né, com a mão no queixo, olhando as pessoas trabalharem para ele, produzir para ele, porque ele não faz absolutamente nada. Ele é o demônio, o príncipe das trevas, que coloca dentro da pessoa a vontade de vencer na vida sem trabalhar. A vontade de vencer na vida sem se esforçar. A vontade de vencer na vida sem se dedicar. Belfegor é o demônio da preguiça. É aquele que fica esperando, né, os outros fazer por ele. É o espírito da preguiça. Ele coloca na mente das pessoas, ele atenta as pessoas. Ele atenta as pessoas a acreditar que não precisa trabalhar para ficar rico. Ele atenta as pessoas. Não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Não precisa trabalhar para ficar rico. Não precisa fazer nada. Belfegor é um espírito que a representação dele é a preguiça. Ele está nu. Vou repetir. Segurando a sua cauda, sentado numa cadeira, com a mão no queixo, segurando a cadeira, né? Tem 2 mini chifres e orelhas compridas. E ele está ali olhando as pessoas trabalharem para ele. Você consegue compreender? Em algumas fotos que você for ver, ele está totalmente nu e você vai ficar espantado se você ver a imagem de Belfegor, porque é um bicho terrível, que dentro das religiões pagãs, ele é representado pelo obelisco. O que é o obelisco? O obelisco é aquele como se fosse um poste ídolo, né? Um poste ídolo bem alto que é colocado nas praças da cidade, que não deixa de ser um órgão genital masculino. O obelisco é um órgão genital masculino, que é a representação de Belfegor, o deus da preguiça, o demônio da preguiça. Pastor, mas de tarde me deu uma preguicinha, isso e aquilo. Não confunda a queda de pressão que muitas das vezes dá, porque nós comemos, o organismo começa a trabalhar para digerir o alimento, então toda a força do corpo, toda a energia do corpo é direcionada ao intestino, para digerir a comida. E aí a gente tem aquela moleza, aquela vontade de dormir, porque automaticamente o organismo está trabalhando para o alimento que está no estômago, no intestino, ser digerido, né? Então vem aquela moleza, não é isso. Belfegor não quer dizer isso. Belfegor é o demônio da preguiça, que bota na cabeça da pessoa que não precisa trabalhar, que simplesmente ele vai vencer na vida na preguiça. E você sabe que tem muita gente assim, que quer vencer na vida na preguiça, que quer ganhar vantagem, que quer se sobressair diante da preguiça. Você está entendendo? Você conseguiu compreender? Pastor, o obelisco vem de que século? O obelisco começou com os cavaleiros templários, com os Illuminatis, né? Começou com essa gente, né? Que começou a fazer os seus postes ídolos e na realidade, todo esse movimento de cavaleiro templário, Illuminati, isso, aquilo, começou na Torre de Babel, né? Na Torre de Babel. Para quem não sabe, a Torre de Babel estava na cidade de Babilônia, né? Então, o obelisco, isso, aquilo, começou em Babel, que é Babilônia. Tá? Lá em Gênesis capítulo 11, na história que a Bíblia fala de Nimrod, que construiu uma torre para chegar até o céu. Aquela torre que Nimrod estava construindo, o obelisco é a representação dela. O obelisco é a representação da Torre de Babel, que é uma torre muito alta, pontuda, indo em direção ao céu, que dentro dos 7 pecados capitais é representado também por Belfegor, que é o deus da preguiça. Tá bom? Vamos lá para o 7º, porque eu quero orar para vocês aqui e trazer mais algumas explicações de nomes que eu não citei aqui, que em outras lives eu posso até fazer com você novamente, se é do seu interesse. Eu, particularmente, como eu gosto de trabalhar
na área de libertações, na área de batalha espiritual, para mim isso aqui é o máximo, sabe? Eu gosto desses assuntos de estudo sobre demonologia, angiologia, estudo sobre o mundo espiritual. Eu sou fascinado nisso, eu gosto, porque é um conhecimento que você não vê por aí, você não ouve muita gente. Então eu gosto de buscar esse conhecimento, tanto para mim, como para aqueles que se interessam, se desejar, a gente passar para o nosso próprio crescimento espiritual. Consegue entender? Vamos lá. Sétimo espírito dentro da escala dos pecados capitais e dos demônios que comandam a maldade na face da terra. O nome do sétimo é Ra-Satã, ou Samael. É isso mesmo. Ra-Satã ou Samael. É o mesmo. Como se escreve Ra-Satã, pastor? H-A-Satã, com N no final. Ra-Satã. Ou Samael, não é Samuel, é Samael. Samael. É isso. Ra-Satã ou Samael. Quem é Ra-Satã? Quem é Samael? A palavra Samael quer dizer o mesmo nome de Ra-Satã. O que quer dizer? O que significa Samael? A palavra Sama, no hebraico, significa veneno. E El, em hebraico, significa Deus. Então, Samael quer dizer veneno de Deus. É isso, veneno de Deus. Ra-Satã. Quem que é Ra-Satã? Ra-Satã. No hebraico, Ra significa o. E Satã significa desviar o caminho. Em outras palavras, Ra-Satã, aquele que induz as pessoas a se desviar do caminho. A palavra Satanás, né, que aqui na linguagem portuguesa a gente tenta inserir uma tradução, mas aqui na língua portuguesa não existe tradução certa para o nome de Satanás, porque dentro da linguagem portuguesa as pessoas dizem que o nome de Satanás quer dizer tentador, diabo e tantas coisas. Dentro do hebraico, Ra-Satã significa o que induz pessoas, o que incentiva as pessoas a se desviar do caminho. O que incentiva pessoas a se afastar do caminho. Eu pergunto para vocês, quem é o caminho? Quem é esse caminho que esse nome induz a pessoa a se afastar? Que nome, pastor? Ra-Satã, quer dizer, aquele que induz, aquele que seduz, aquele que faz as pessoas a se afastar do caminho. O que é isso, pastor? Aquele que faz as pessoas se afastar do caminho. Qual caminho? João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o que induz as pessoas a se afastar do caminho. E dentro desse afastar do caminho, qual é a arma que ele usa? Qual é o pecado que é encabeçado por ele? O pecado que é encabeçado por ele se chama orgulho. Ra-Satã, Samael, é o encarregado do pecado chamado orgulho. Eu ainda expliquei ontem, dentro dos 10 piores pecados, o que é o orgulho. Orgulho é a pessoa olhar e se voltar e dizer, eu não preciso de Deus. Eu não necessito de Deus. Eu não quero Deus. Eu não necessito de Deus. O orgulho, a base dele é isso. É a pessoa achar que não precisa de Deus. Por isso que o nome Ra-Satã quer dizer desviar a pessoa, afastar a pessoa do caminho. E a arma que ele usa é o orgulho. E o que é orgulho? Orgulho nada mais, nada menos do que um sentimento maligno dentro da pessoa que faz o homem e a mulher achar, acreditar que não precisa de Deus. Talvez você já foi falar de Jesus para alguém e essa pessoa disse assim, eu não preciso do teu Deus. Fica com o teu Deus para você. Eu não quero saber do teu Deus. Eu tenho a minha religião. Não preciso do teu Deus. Fica com o teu Deus que eu fico com o meu. Quer dizer, a pessoa na realidade, ela está sendo induzida pelo orgulho, que é a essência de Ra-Satã, a essência de Samael. Samael foi quem enganou Eva. Samael é a antiga serpente, é o próprio diabo, é o próprio maligno. E o nome dele é Ra-Satã ou Samael. Nós chamamos de diabo,
maligno, tentador, de tantos nomes, mas o nome dele dentro do hebraico é Samael ou Ra-Satã. Alguém já colocaram aqui, né? Tá aqui os nomes. Obrigado, Arthur Chagas e todos os moderadores que foram colocando aqui, né? Tá aí os nomes, né, dos 7, é exatamente isso. Ra-Satã ou Samael, né? Que comanda a parte do orgulho. A Cláudia, a Rafaela também colocou, né? Obrigado a todos vocês, moderadores, que estão colocando. É bom para as pessoas verem e automaticamente aqueles que querem salvar, escrever no papel. É importante para nós sabermos como que o mundo está sendo manipulado pelo próprio maligno aqui na face desta terra. Então, esses são os 7 pecados capitais. São os 7 pecados capitais. Dentro desses pecados capitais, existe outros, né? Outros nomes de demônios, de espíritos que trabalham, né, na face da terra, atuando, agindo, enfim, fazendo com que as pessoas venham pecar, se perder e perder a grandeza de Deus, né? Perder as grandezas de Deus. Mas esses espíritos, eles trabalham, eles atuam, né? Eles atuam subordinado a esses 7. Eles trabalham subordinado a esses 7. Inclusive, eu vou até, se você quiser, eu cito até para você aqui, desses principados que nós lemos, né, que eu falei para você aqui, desses 7, ou melhor, desses 7 príncipes, existem 7 principados, 7 príncipes, e existem principados que são os abaixo desses príncipes, que eu poderia citar aqui para você, né? Inclusive existe um seriado, um seriado que apresenta alguns nomes, tá? Alguns nomes de alguns subordinados. Tem o nome dos príncipes e tem nome dos principados. Por exemplo, Lilith faz parte do principado. Você está entendendo? Lilith faz parte do principado. O espírito de Caim faz parte do principado. E assim sucessivamente. Tem vários outros nomes que em outra live eu posso estar trazendo para você aqui. Mas eu acredito que vocês conseguiram compreender sobre os 7 pecados capitais que regem na face desta terra. Essas imagens são da distribuição das roupas em Amatanda, Moçambique, neste final de semana. Foi uma bênção da parte de Deus, distribuímos roupas, tivemos o almoço, né? Tivemos a entrega do leite para as mães das crianças de 0 a 6 meses. Foi uma glória de Deus, né? Aí você está vendo, as mães receberam leite, né? Foi entregue em 2 etapas, né? Primeiro para as mães que estavam ali apenas acompanhando as refeições, e depois foi entregue para as mães que estavam ajudando as crianças, como essas aí, ó, separando roupas, outras servindo a comida, e enfim, aquelas que estavam trabalhando, depois pegaram também o leite para as suas crianças, né? Então, assim, foi uma glória, um almoço maravilhoso, muitas mulheres, muitas mães levaram, né, para casa os tapueres cheios de comida para filhos e para membros da família. Então foi assim, foi um final de semana glorioso. E hoje, logo cedo, o pastor Eliseu entrou em contato, né, pedindo o recurso para dar continuidade ao trabalho, né, do poço, ou melhor, da fossa que foi perfurada, que já foi tijolada. Não só a fossa foi tijolada, mas também a base dos banheiros já foi colocado, já foi feito ali, já foi colocado o concreto, né? Foi feito toda a base. Então eu peço a você encarecidamente, nos ajude, né? Essa é a casa que está pronta, né? Hoje o pastor Eliseu saiu já à procura, fazendo um rastreamento de algumas famílias. Assim que ele tiver aí de 3 a 4 famílias listadas, nós vamos fazer uma reunião entre os pastores, pastor Leonardo Pires, pastor Antônio César, o pastor Eliseu, e nós vamos determinar, né, a família
que vai passar a morar nessa casa, né? Repito, para aqueles que não esteve conosco no final de semana, a casa foi feita para a Antônia Muchamba, que é a mãe da menina Fátima. Mas, na sexta-feira, o governo de Moçambique deu, né, uma casa para a Antônia e para a menina Fátima, e aí a casa, né, que era para ela entrar no sábado, 24 horas antes ela recebeu a casa do governo, e essa casa será então passada para outra família que também precisa, né? E eu conto com a ajuda de todos vocês, tá? Que vocês possam estender as mãos, nos ajudar nesse enorme desafio que nós temos pela frente, não somente, né, de estarmos servindo as refeições para as crianças, mas também de oferecer um pouco de dignidade para essas pessoas, para essas famílias que tanto carecem, que tanto precisa da nossa ajuda, tá? Você que está nos acompanhando, estenda suas mãos. Abaixo aqui, ó, nós temos o número do CNPJ do Ministério, temos também o número do WhatsApp, que ambos são Pix, para você estar nos ajudando. Deus há de recompensar cada um de vocês em nome de Jesus. Tenho certeza absoluta que o Criador vai recompensar todos vocês que nos ajudarem nesse projeto. Tá aí, ó. Tira um print da tela nesse momento, né? Tira um print da tela para você estar nos ajudando. Deus vai te recompensar. Essa semana agora nós vamos fazer uma refeição lá na região da Zona Leste, né? Refeição lá na Zona Leste. Inclusive quero pedir para vocês nos ajudar. Falta pouco para nós conseguirmos um fardo de roupas para distribuirmos lá na Zona Leste, e nós contamos com a ajuda de todos vocês. Essa imagem aqui é linda demais, porque é as crianças chegando para o almoço. Olha lá, as crianças chegando para a refeição, uma bênção da parte de Deus, chegando e se assentando. Algumas crianças trouxeram lençóis de casa para se cobrir, porque esse sol aí, embora já é o cair da tarde, mas é um mormaço terrível, né? Então nós contamos com a sua ajuda. Peço a você, não esqueça de nos ajudar. Nós temos agora o desafio na região da Zona Leste, a região do Silúvio, tá? São crianças e famílias carentes. Aqui você vê a divisa do território, né? Nós estamos levantando um muro aí na região da Zona Norte, né? Nossa base. Aqui você vê, ó, tá ali, ó, já foi feito o assentamento dos tijolos para a fossa, né? São 2 fossas. Lá, aquele monte de terra depois da fossa é exatamente a fundação, a base dos banheiros. E nós contamos com a ajuda de todos vocês, tá? Tira um print da tela, nos ajuda. Aí tá os tijolos para levantar as paredes do banheiro. Em nome de Jesus, nos ajude. Deus vai recompensar cada um de vocês, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração? Deixa eu orar por você, pela sua casa e por toda a sua família. De alma e coração, louvamos ao Senhor, é a nossa missão, levando o amor, ministério, milagres, extraordinário. Deus, na tua presença, nós nos curvamos em oração. E eu quero apresentar aqui a vida de todos aqueles que têm contribuído, que têm nos ajudado com compartilhamento, com like, pessoas que têm nos ajudado a levarmos vida, a levarmos a diferença, a levarmos a dignidade para essas crianças, para essas famílias. Que tu venhas estender as tuas mãos e abençoar a todos de uma maneira gloriosa. Eu apresento aqui agora, meu Pai, todas as famílias que estão aqui vinculadas e ligadas à tua serva e ao teu servo que tem contribuído com esse trabalho. Abençoe abundantemente em nome de Jesus e não deixe com que falte nada na vida do teu povo. Abençoe, livra e prospere no nome de Jesus. E você que crê e concorda, escreva amém e graças a Deus. Graças a Deus. Gente, aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós temos todos os nossos canais parceiros, tá? Tem o número do WhatsApp para você que quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze, pelo Banco do Brasil, Bradesco, Santander, o BV, que é o Banco Votorantim, o Itaú, Caixa Econômica.
entre em contato, minha esposa vai te passar todos os dados, tá? Para você estar nos ajudando, e não somente isso, né? Para estar também orando por você, né? Você que sempre tem nos ajudado, nós estaremos orando por você. Outro detalhe, se inscreva em nossos canais parceiros, né? Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, né? Teve aí ultimamente as últimas semanas, né? A Neuza esteve lá bem compromissada, lá com uma correria lá no particular, e teve até que se programar para viajar para fora da Suíça para resolver algumas questões, e ela não publicou, né, o material de algumas novas receitas didáticas. Mas vá lá no canal, porque até as receitas lá de 2024 são atuais e você pode fazer que funciona e fica muito, mas muito saborosa. Comida, doces, sabe, salgados, tem de tudo ali no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Também no canal Milagres Extraordinários Europa, que é o canal que nós temos lá na Europa. Pastor Antônio César diariamente tem entrado no canal, né, Milagres Extraordinários Europa, e também pelo canal Pastor Antônio César. Tem duas novas receitas, 2 novos vídeos. Entra lá, você não vai se arrepender, tá bom? E interaja, se inscreva, comente, isso tudo ajuda, tá bom? Além do canal Milagres Extraordinários Europa e também do canal Pastor Antônio César, temos o canal Semeando a Verdade, temos o canal Cortes MME, temos o canal Mulher Extraordinária e esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, que, por sinal, né, chegou na casa aí dos 320.819, né? Chegou até 32. 320.832. Agora está 320.819. Se vocês nos ajudarem, nós vamos chegar ao 321 mil, tá bom? Nos ajude aí. Tenho certeza que Deus vai recompensar a cada um de vocês que fizerem, né, a sua parte nos ajudando nesse projeto maravilhoso. Tá bom, gente? Não deixa de compartilhar também essa live. Eu vou encerrar amanhã, 6 da manhã, estarei de volta com todos vocês, 6 horas da manhã. E hoje, às 8 horas da noite, eu quero colocar uma mensagem para vocês. Eu vou lançar a pergunta aqui, enquanto o louvor vai sendo tocado, vocês vão escolher, tá? Vocês vão escolher a mensagem que você vai escolher. É isso mesmo. Que você venha escolher. A primeira. 7 tipos de homens que toda mulher deve fugir. 7 tipos de homens que toda mulher deve fugir. Esse é um tema. E o outro tema é sobre os 7 principados que dominam o mundo e os seus pecados. Então, são 2 lives, né? Interessantes, 2 materiais importantes. E aí tem o primeiro, fuja desses 7 tipos de homens, e a segunda, 7 principados que comandam a maldade nessa terra. Tá aí? Vote no 1 ou no 2, só escrever aí, 1 ou 2, e nós vamos estar aqui hoje, no horário das 8 da noite, trazendo para você esse ensinamento. Vai ser glória de Deus, minha esposa. 7 principados, Neuza? Interessante. É uma mensagem muito profunda, muito forte. Isso, vamos lá. 7, escreva aí, 1 ou 2. Qual que é a 1? 7 tipos de homens que toda mulher deve fugir. E a outra, 7 principados que dominam o mundo, né? Então, eu vou deixar para vocês aí. As duas. A 2. Né? E amanhã eu coloco a outra, né? Aqui vencer hoje eu coloco hoje, aqui perder eu coloco amanhã, tá bom? Vamos lá, vamos encerrar, vamos concluir com parte dessa canção. Faz dias que nós não ouvimos essa canção e ela é linda demais, viu? Linda demais. Deus abençoe. Beijo na sua alma, compartilhe, escreva aí, 1 ou 2. Vou botar a enquete lá também, tá? Vou colocar a enquete agora, no final da live, vou colocar a enquete para vocês votarem. E aí, quando for mais ou menos umas 18 horas, eu já vou ter aqui a votação, qual que ganhou, e aí vamos apresentar para você às 8 horas da noite.
verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas pra orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas pra ajudar, para servir, pra alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Venha ajudar essa casa a levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério. Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Em Amatandá. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres, Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda a... Paz e a graça e a todos os irmãos do Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Eliseu Arota, muito feliz por vocês. Estamos aqui hoje para podermos já servir o nosso almoço. E aqui a criança, como vocês podem ver,